Eu, o escritor. Eu nunca quis agradar ninguém com os meus textos. Há alguns anos eu me tornei escritor ou algo próximo disso. Eu gosto de dizer que sou apenas um contador de histórias. Os contos, minhas reflexões, meus poemas e poesias, músicas, diários, todos contam diversas narrativas que convergem em uma só, minha vida. Cada uma dessas histórias distintas com origens tão incomuns, vindas de sonhos, romances, canções, memórias, tudo se mistura. O mago de ontem é o trovador de hoje, meu eu de amanhã. O andarilho que odeio é o cavaleiro que amo e o meu conselheiro. A garota sonhadora é minha filha dos sonhos, minha criança interior. Por último, tem o meu eu, um simples jovem azul que um dia foi e será cada um deles. Esse jovem sou eu, o escritor responsável por contar nossa trajetória, minha trajetória, nossos sentimentos, meus sentimentos. Cada palavra escrita por mim, de uma maneira ou de outra, se volta apenas a mim. Mesmo os poemas dedicados, inspirados, apaixonados, decepcionados, tristes e felizes, calmos e raivosos, sentimentais e lógicos. Introspecção é a palavra para isso. Eu escrevo sobre o que sinto, sobre o que vejo e como vejo, sobre minhas convicções, sobre família, amigos, amor, dor, raiva, flores, música, memórias, personalidades, cartas, outros textos, outras histórias. Cada uma dessas coisas são o que eu chamo de pedaço de mim. Quando que você vai escrever sobre isso? É o tipo de pergunta que mais odeio. Escreve um poema para mim é como pedir para que a lua nasça exclusivamente para você. Cada nota, parágrafo, cada período, frase, palavra, pontuação ou a falta dela é somente meu coração se manifestando em linguagem compreensível a terceiros. Sempre quis escrever algo que provocasse reações nos leitores. E eu não ligo se estou sendo egoísta em querer guiar a imaginação deles a contemplarem o mundo visto pela minha ótica. Eu quero fazê-los confrontar a sua própria dor, impotência, ansiedade, tanto quanto quero dar esperança, compaixão, diversão. Quero escrever coisas que, para sempre, despertem emoções novas, repetidas ou adormecidas naquele que se interessa. Coisas que perpetuarão a minha imagem na memória de cada alma que deu o braço a torcer a uma simples leitura, ou nesse caso a uma escuta. Coisas que se tornarão um conceito abstrato que chamo de expressão do infinito. Não quero agradar, não importa quem seja, nem mesmo a mim. Não revelei nem 6/7 de meus textos. Não apaguei nem os que me satisfazem, pois cada um deles teve o seu propósito no seu devido contexto. Pôr para fora o que eu sentia. Eles são as pegadas de uma trilha calcificada pelo amadurecimento. O somatório e média de um ser que está vivendo com orgulho nessa terra. As marcas deixadas no tempo e na minha alma por aquele desejo que começou isso tudo. Eu quero fazer com que as pessoas sintam. Será que esse formato ficou bom? Eu não sei. Eu tentei fazer algo diferente. Se você ver, eu já gravei alguns vídeos sobre meus poemas em formato de shorts, mas nunca foi exatamente o que eu queria. Eu também queria tempo para explicações, sabe? E não dá tempo no shorts. Bom, esse vídeo, esse texto, né? Ele foi meio que impulsionado, digamos assim, para eu escrever por causa de um comentário de uma professora minha na escola. Caso você não saiba, um detalhe sobre mim é que eu estudo no Instituto Federal da Bahia. Isso é meio irrelevante, mas talvez se torne mais pra frente. E aí ela comentou sobre eu escrever sobre racismo, essas coisas. Não são exatamente as coisas que me interessam a escrever, sabe? Sei da determinada importância de discutir sobre esses assuntos, eu entendo. Eu entendo, embora eu nunca tenha sofrido, e talvez seja justamente por isso que eu não tenho tanto interesse em falar. Talvez se eu notasse mais, talvez se eu tivesse sofrido, talvez eu sentisse mais vontade de falar sobre. E aí por causa daquilo, eu comecei a pensar sobre os meus eus, né? Inclusive, eu provavelmente vou falar muito baixo nesse vídeo porque eu não tenho costume. O outro é mais extrovertido, então ele tem mais facilidade com a câmera. Se você assistir algum short, você deve perceber que muda bastante, por sinal.
Então comecei a pensar sobre o meu eu escritor. Esse texto faz parte de uma série de textos, que às vezes são poemas, são uma reflexão, é o que eu chamo de reflexão. Às vezes são poemas e poesia sobre eu. Tem o eu escritor, o eu o mal, eu o errado e dentre outros. Eu esqueço os meus próprios textos, tá bom? É recorrente, afinal de contas eu já escrevi mais de 180, eu acho agora. Não tenho certeza. A maioria são horríveis, por isso que, como eu digo no final do texto, eu não revelei nem 6/7 dele. E eu queria poder escrever sobre uma história, né? A minha história, nossa história. É a história dos meus personagens. Caso você não saiba, quer dizer, você provavelmente não sabe, afinal de contas, não tem explicação em lugar nenhum, a menos que você me conheça. Eu sou Orion. Você pode me reconhecer pela forma diferente de falar ou pelo óculos. E eu sou o intelectual dos 4 que habitam nesse corpo. Não precisa levar isso muito a sério se você quiser, tá? Mas é um sistema que eu construí conforme eu fui escrevendo para diferenciar as personalidades que vieram com as histórias, porque cada um escreve de um jeito, enfim. Existem 3 eus, como eu digo numa parte do texto. No caso, 3 eus para cada um dos 4 representados, que é o das histórias, dos poemas e da vida real. Da vida real seria o personagem criado para quê? Para gravar. Ou o personagem que eu uso quando estou recitando o texto. Mas aí, o personagem que existe dentro daquela história é diferente do que foi inspirado. Porque existe uma história, uma narrativa de fantasia e romance sobre mim, sobre os outros, enfim. Não chega a ser um TDI, tá? Não chega a ser um problema. Vocês podem levar isso só num... Eu não sei, sinceramente. E, bom, acho que é isso. O meu texto é bem mais direto. Eu gosto de escrever de forma direta, sabe? Sem ser muito complexo. Quer dizer, às vezes fica meio complexo, mas eu tento simplificar bastante as coisas porque a minha intenção é deixar ele meio atemporais, sabe? Como se eu estivesse explicando para alguém da Idade Média, às vezes. Eu gosto de não falar sobre coisas específicas de mais de um tempo, sabe? Tipo, pra mim, isso se encaixa em tecnologia, por exemplo. É difícil eu mencionar a menos que caiba no contexto, sabe? Tipo, eu acho que eu menciono... Acho que eu não mencionei... acho que eu não mencionei nada específico de tempo aqui. Assim eu torno eles mais... temporais mesmo. Eu tenho dificuldade, eu sinto que eu tinha muita coisa pra falar e simplesmente vou esquecendo. Mas uma coisa que eu consigo lembrar aqui, só de olhar rapidinho o texto, é que eu tenho a mania de fazer referências difíceis de você saber que é uma referência. Então, normalmente só eu vou saber. Como no primeiro período do texto onde eu falo contador de histórias, a referência é uma música que chama Storyteller. Aí no segundo, são os meus eus que se misturam, né? E aí, cada um é diferente. Tipo, dentro da história ele é um mago, eu, mas... dentro dos textos ele é um trovador. E aí, na vida real ele seria a minha versão perfeita. Eles são vindos de sonhos, tá? E é difícil de explicar, então provavelmente terá um outro momento para eu falar sobre isso. E aí o andarilho, que eu odeio, isso aí tá mais coisa dos poemas do que realmente da história, porque a história é diferente. É o cavaleiro que amo, tipo, tá vendo? É tipo isso. E o meu conselheiro, porque na vida real ele é a segunda voz, sabe aquelas vozes que a gente tem pra nos dar uma ajudinha? Tipo, ei cara, cuidado que você tá fazendo aí, tem alguma coisa errada, é tipo isso. E aí, a minha filha dos sonhos, que é a garotinha que eu sonho que é minha filha às vezes, é a garota sonhadora, né, que é das histórias, e a minha criança interior, porque ela é inspirada no meu eu passado, que é diferente e é tão bobinho, infantil, que acho que é mais fácil sendo representado como uma garota. E aí o jovem azul seria sem histórias, sem isso, seria eu mesmo, a pessoa que escreve, a pessoa real que existe. E eu sou responsável por contar essa história maluca que eu inventei, ou eu tento pelo menos. Enfim, e aí eu menciono sobre todos os tipos de textos que eu escrevo e tal, sobre a minha introspecção, né, que
Acho que é aqui que se manifesta. Eita, se manifesta meu lado introspectivo, embora seja ambivertido. Pode parecer eu gravando assim que eu sou introspectivo, mas eu não sou. Eu definitivamente não sou. Quando quero. E aí eu só menciono coisas fáceis de se entender, não precisa. Eu gosto da cadência que eu escrevo, né? Tipo, cada nota, cada parágrafo, cada período, frase, palavra, pontuação. Eu gosto dessa cadência de também acelerar um pouquinho enquanto eu leio. Aí eu falo que o meu maior desejo, né, que é fazer as pessoas verem como eu vejo, embora eu fale miseravelmente, já que eu não escrevo muito bem. Eu tenho esse desejo de fazer as pessoas sentirem algo, tipo, quando lerem, terem uma reação. E eu acho que é o desejo de qualquer leitor, né? Leitor? De qualquer escritor, fazer com que seus leitores, no mínimo, entendam o que queria ser passado, ou então sintam coisas novas, pensem, desperte a criatividade mesmo da pessoa enquanto lê. Acho que é isso. Isso foi tudo, deu um vídeo até longo. Tomara que eu faça as edições direito, os cortes. É isso. Eu sou Orion Kenway e eu me despeço por enquanto. Bye.